Pela manhã nós vimos que Deus é mesmo um Deus capaz de transformar desertos, vale de escassez, de medo, de ameaça, num vale de bênçãos. Na vida de Josafá, rei de Judá, que enfrentou as suas batalhas, em uma delas especialmente ele não tinha a menor ideia do que fazer, não tinha um exército com força suficiente para vencer os exércitos que vinham de lá para cá, mas Deus foi aquele que deu paz e aquele que lutou as lutas das causas de Josafá e do reino de Judá. E eles saíram vitoriosos pelo agir do Senhor, que transformou aquela ameaça em bênçãos. E hoje à noite nós vamos ver que esse Deus que agiu lá é o Deus que agiu muitas outras vezes, antes de Cristo, no tempo de Cristo, depois de Cristo. Tem agido o Senhor até hoje, como aquele capaz de atuar com ação transformadora na vida da igreja, na vida do seu povo, e através da igreja, na história de muitas vidas, de muitas famílias. Sendo um mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós vamos ter algumas reflexões sobre a importância da igreja, o valor da igreja e o que é ser igreja também. E hoje nós vamos ver a igreja como um agente de transformação. Deus trabalha na nossa vida, Deus transforma a nossa história com a salvação que Ele nos dá gratuitamente em Cristo. Depois Ele trabalha a partir de nós a transformação da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país, da história de vida daqueles a quem Ele quer alcançar, com a graça bendita do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Por isso Cristo nasceu em Belém. Por isso Ele veio de uma descendência, cumprindo alguns requisitos de profecias que foram feitas. Ele vem de uma genealogia que nos é apresentada pelo evangelista Mateus no capítulo 1. E nessa genealogia há a história de muitas pessoas, de muitas famílias. Se eu ou você fosse escrever esta genealogia, buscar os descendentes de Cristo, é bem possível que alguns dos nomes que estão aí na lista, eu excluiria. Quem sabe a maioria deles. Porque são pessoas que nós temos muito bem identificado na Bíblia como pessoas que cometeram erros graves. Que realizaram pecados medonhos. Mas Cristo vem dessa geração, nasce o homem-deus, o Emanuel, para mostrar que Ele vem exatamente para mudar a história. Para transformar a vida, para continuar fazendo com que desertos possam ser transformados em mananciais, e histórias aparentemente de caos, de tristeza, de insucesso, pudessem ter uma sorte restaurada, para alegria, para sucesso, para paz, para bons resultados. Então, irmãos, o texto está projetado aqui. Só tem que me lembrar de virando ali o texto no momento certo, tá bom? Eu vou ler verso 1 a 16, os irmãos vão acompanhando aí na projeção. No verso 5 eu tenho que mudar ali a tela, tá bom? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, ou Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, ou de Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Joia. Jessé gerou ao rei Davi.
E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Senhor, que o Senhor abençoe a nossa vida, na reflexão que fazemos da sua palavra. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que trabalha na história, para dar ao ser humano, à humanidade, a possibilidade de viverem transformações para melhor, mudando a sorte da nossa vida, mudando o curso dos nossos caminhos, nos aperfeiçoando, tirando de nós as arestas, às vezes quebrando tudo e fazendo algo novo. O Senhor é aquele que sabe das circunstâncias de cada coração e de cada vida aqui, do que precisa ser transformado para a tua glória e para a nossa alegria. Que teu Espírito possa agir com liberdade e nos instruir, ó Pai, nas conversões, nas transformações, na mudança de sorte que esperamos do Senhor. É a oração que fazemos confiados na tua graça, em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, Jesus e Deus é esse especialista de pegar histórias tristes, causas às vezes perdidas, transformar, né, em histórias de amor. Esta foto é a foto do filho pródigo. Não sei quanto você está conseguindo identificar aqui, mas é o momento quando o filho retorna, todo machucado, de andar perambulando pelo mundo, mas é acolhido com carinho na casa do pai e é recebido como filho, né? Sendo a sua história restaurada também. Mas alguns nomes nessa genealogia que me chama a atenção, nós não vamos mencionar todos porque são muitos, mas alguns que eu quero que você veja do agir de Deus, que vai transformando a história de algumas vidas. Nós vamos começar por Raabe. Quem foi essa mulher? Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó. Quando o povo foi invadir a terra e enviou os espias, ela acolheu os espias na sua casa, os escondeu dos soldados da cidade. E por isso, houve dela o pedido de que eles se lembrassem dela no dia da conquista de Jericó. E nós sabemos que Jericó foi conquistada por ação de Deus. O povo circulou a cidade, tocou as trombetas, o muro foi derrubado pelo Senhor. A casa de Raabe ficou sustentada nos muros da cidade pelas mãos de Deus. Os israelitas entraram, invadiram a cidade, sitiaram e a tomaram. Deus enviou homens para tomar a Raabe e a sua família. E ela agora tem o seu nome inserido na genealogia de Cristo. Se você olhar Hebreus capítulo 11, na galeria de heróis e heroínas de fé, vocês vão encontrar o nome de Raabe lá, no capítulo 11 de Hebreus. Deus transforma a história de Raabe de prostituição para uma heroína de fé. Olha a mudança do curso. Depois do agir de Deus, do socorro de Deus,
do intervir de Deus na vida desta mulher, que é mencionada aqui na genealogia do próprio Jesus. Nós temos aqui Ruth, que foi casada com Boaz. Ruth era mulher da exclusão, ela não era judia. Ela era uma estrangeira, e como estrangeira, moabita, imigrante, ela ia viver junto às terras de Israel com algumas reservas, com algumas impossibilidades. Mas de repente Deus alcançou esta mulher, que veio a ser a avó do grande rei de Israel, chamado Davi. Então ela é aquela mulher que Deus muda também a perspectiva, causas aparentemente perdidas, da exclusão para a inclusão. Daquela que não era do povo, é aquela que vai ser a avó do maior rei que reinou sobre o povo, a avó de Davi, rei de Israel. Depois, nesta genealogia, nós encontramos também outros nomes. Salomão. Salomão, o texto faz questão de mencionar. Davi gerou Salomão, de quem? Daquela que foi mulher de Urias. Quem foi mulher de Urias, que agora é mãe de Salomão, descendente de Davi, herdeiro do trono de Israel? Betseba. Aquela com quem Davi se deitou, quando ela não era ainda sua esposa. Aquela que o profeta Natã foi conversar com o rei, apontando o pecado, o erro, a falha, a transgressão. E aquela história que iniciou com muito caos, a morte do bebê de Betseba, porque ela ficou grávida. E Davi teve que ordenar a morte de Urias, um homicídio ordenado pelo rei, na tentativa de se safar. E Deus tratou com Davi, e Davi quebrantou o seu coração diante de Deus, e Deus levanta da mulher Betseba aquele que vai suceder o trono, Salomão, filho de Davi, que entra na genealogia de Cristo, com uma história que envolve, que se inicia com pecado. Se seguissem a proposta do próprio rei Davi, ele seria morto. Porque disse Davi a Natã: me diga quem é esse homem. Eu mesmo vou ordenar a sua morte. E o Natã, profeta, disse: este homem és tu. Mas Deus já o perdoou. E você não vai morrer. Histórias de caos. Causas aparentemente perdidas. Transformadas em histórias preciosas para o nosso aprendizado. Temos um outro personagem aqui, Acaz, o rei que inicia o seu governo mandando construir ídolos para a adoração do povo, que toma dos utensílios do templo para sacrificar a outros deuses, que ordena a morte até de familiares, para serem oferecidos como sacrifícios a deuses estranhos. Mas que ao sentir o toque de Deus, se volta para o Senhor, abandona a sua idolatria, adora a Deus, e é mencionado na linhagem de Davi, na genealogia de Cristo. Manassés, do misticismo, das crendices, do envolvimento com princípios, com valores estranhos aos da fé cristã, ou da fé proclamada, anunciada pelo Deus de Israel, a confiança
promessas de Deus. E que tem o seu nome incluído em razão das transformações ou do agir precioso de Deus sobre a sua vida. Às vezes nós conhecemos pessoas assim, histórias assim, que aos nossos olhos não teria nenhuma possibilidade de participar das coisas de Deus, das coisas santas, das coisas justas, das coisas retas, que aos nossos olhos não merecia nem mesmo o perdão de Deus, o abençoar do Senhor. Mas Deus é aquele que vem junto ao ser humano, que se compadece das nossas lutas e aflições, dos nossos caminhos, das nossas dores, do caos que às vezes o pecado traz na nossa história e estende para nós a mão de misericórdia e compaixão, como estendeu em Jesus, que veio para salvar o perdido. E na história de Cristo, Ele nos alcança com essa salvação gloriosa e transforma a nossa história e a nossa vida, e transforma a história e a vida de muitos dos nossos irmãos, alguns que nós ficamos admirados de vê-los no templo, de vê-los adorando a Deus, e dizemos às vezes: fulano, você mudou da água para o vinho, sua história é outra, seu semblante é outro, suas palavras, suas escolhas são diferentes daquelas que eu conheci lá atrás, porque o Senhor toma as nossas vidas e estas vidas, aparentemente de histórias perdidas, sem saída, e as transforma em histórias preciosas. Pode ser que até algum momento que a gente viva agora seja para nós um momento de histórias perdidas, circunstâncias difíceis que vieram contra a nossa casa, contra os nossos planos, nosso país, nas circunstâncias que se encontra, quando nós avaliamos na nossa humanidade apenas, nós dizemos: não há saída para nós, por mais que se tente, por mais que se busque a justiça. Mas nós temos que confiar no Deus que intervém, que muda, que transforma, que quebranta o coração, que torna o pecador santo, que faz com aquele que roubava não roube mais, com aquele que mentia, pare de mentir, e com aquele que era tomado pelos vícios, dominado pelos erros e pecados, possa ser livre, possa vencê-los e possa caminhar o caminho da retidão que Deus em Cristo preparou para que andássemos nele. Então, irmãos, Deus é esse especialista. Ele toma pessoas com histórias perdidas, ou as nossas histórias, causas às vezes perdidas, e traz uma possibilidade nova, uma perspectiva nova, para realizar histórias preciosas. Mas há encontros transformadores também, não apenas antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, na genealogia de Cristo, mas em pessoas que se encontraram com Cristo e se encontram com Cristo. Deus transforma as histórias das pessoas através de Cristo, através do Evangelho. É aí que a sorte muda. E eu quero lembrar algumas aqui. Nas bodas de Caná, da Galileia, aparentemente, João capítulo 2 aqui relata esse momento na vida de Cristo, o primeiro milagre dos muitos que Cristo realizou. Aquela festa, aquele casamento, aquelas bodas estava perdida. Chega a notícia: não há mais vinho. O noivo tinha que prover o sustento da festa. Não apenas da bebida, da comida, mas das roupas que a noiva usava, que os pais da noiva usavam, que os padrinhos usavam, que os pais dele usavam. Era a garantia de que ele estava pronto para tirar a menina da casa do pai e para trazer para junto da sua casa, num novo lar, e dar a ela o sustento que precisava ser dado, oferecer o sustento que precisava ser oferecido. A festa não era apenas uma festa, era uma festa longa, de uma semana, e que
marcava a garantia de que o noivo podia de fato se casar. Eles vêm com o sonho para realizar, com as expectativas no coração e na alma. A festa começa a caminhar, mas de repente toda a perspectiva de festa, de casamento, ela começa a se arruinar. Há um risco. O vinho acabou. O noivo não vai ser visto como capaz. A bodas, na verdade, não vai acontecer. O casamento não vai existir. Os sonhos vão ser destruídos. Mas Jesus ordena que sejam colocadas nas talhas de purificação do templo água. Ordena aos serventes que leve ao mestre-sala, ao mestre de cerimônia da festa, quem era responsável para testificar que o noivo estava pronto, que tudo era de qualidade, que tudo foi feito direitinho. E ao tomar da água transformada em vinho, ele chama o noivo. E diz para o noivo: todos servem primeiro o bom vinho. E quando a festa corre, um vinho mais inferior, você guardou o bom vinho até agora, fez diferente de todo mundo. Há muitas lições nesse texto. Mas Deus me dá a possibilidade de ver Jesus tendo um encontro com aqueles noivos, porque eles o convidaram para a festa, para transformar o resultado dos seus sonhos, que seria em caos e ruína, na alegria, na exultação do casamento. A festa continua, a alegria continua, porque Cristo estava presente ali, intervindo, agindo, fazendo em favor da história do casal, da família. A mulher samaritana, uma mulher com muitas dúvidas religiosas. Uma mulher com um procedimento também relacional de marido e mulher bem desconcertante. Já tinha tido 5 maridos, e agora está com um marido, se relaciona com uma pessoa que não é dela, é marido de uma outra mulher. O Senhor Jesus conversa com ela, ela identifica Jesus em Jesus o Cristo, o Messias prometido por Deus. Ela entra na cidade convertida, transformada, ela anuncia a alguns moradores da cidade de que eles precisavam ir lá fora, junto ao poço, à porta de entrada da cidade de Samaria, para conhecer e ver o Messias. A história daquela mulher, a partir daquele momento do encontro com Cristo para frente, é uma outra história. É um coração que tem certezas quanto à sua fé. E é uma vida que com certeza caminha também de maneira diferente, transformada e transformadora. João 4. O paralítico de João 5. Uma história preciosa para nós. Jesus intervindo na história, trazendo cura, trazendo compaixão, trazendo perdão de pecados, dando àquele homem a possibilidade de se levantar, de retomar as suas atividades, de andar com as próprias pernas, de se reabilitar junto à vida, junto à família, junto à sociedade. E ele sai para casa glorificando a Deus, pulando, saltando de alegria, porque ele teve um encontro transformador com Cristo. Temos, irmãos, exemplo na multidão, em João, capítulo 6. No ministério de Cristo, ele caminha e Deus vai realizando as transformações, vai realizando do seu agir tão precioso. O que acontece, irmãos, em João, capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes para alimentar uma multidão, sobra alguns cestos, ele ordena aos discípulos que os carreguem, que coloquem no barco,
Ele sobe para o monte para orar, os discípulos entram para o mar da Galileia, a tempestade vem sobre o barco, sobre a vida dos discípulos, alguns bons marinheiros, conhecedores do mar da Galileia, tentam controlar o barco, vejam que não conseguem. Jesus anda sobre as águas. Jesus dá a Pedro a possibilidade de andar sobre as águas no exercício da fé. Jesus manifesta o seu poder para provar que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois ele se apresenta a essa mesma multidão do outro lado do mar da Galileia, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esforçai-vos não apenas por um pão que comem e perecem, mas por se alimentar daquele que dá vida eterna, vida sem fim. Quantas maravilhas Deus realiza, quanto poder o Senhor manifesta, para demonstrar que Ele é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. E com esse poder Ele intervém, Ele age, Ele abençoa, Ele multiplica, Ele cuida, Ele expressa compaixão, Ele alimenta. Ele se torna o caminho e o próprio alimento para a vida abundante. João capítulo 8, a mulher adúltera, aquela que está para ser apedrejada, foi pega em adultério. Não há saída para essa mulher. A lei de Moisés diz: a mulher que é pega em adultério deve ser apedrejada em praça pública. É punida pelo seu erro, pelo seu pecado. A mulher é trazida diante de Cristo. Sua sentença já está determinada. Quando apresenta uma mulher, disse: Jesus, olha, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que a mulher pega em adultério, ela deve ser apedrejada. O que você nos diz? Estão com as pedras nas mãos? Prontos para realizarem a pena capital. Pena de morte por apedrejamento. Jesus ergue os seus olhos, contempla a mulher, contempla os seus acusadores, a multidão, e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Abaixa a cabeça, começa a escrever na areia. Quando ele ergue novamente os olhos, ele pergunta à mulher: onde estão os seus acusadores? Nem eu, contudo. E esse não tem pecado? Nem eu, contudo, te condeno. Vai e não peques mais. A história de morte é transformada numa história de vida. A oportunidade de um encontro transformador que mudou a sorte daquela que estava condenada, mas agora foi absolvida pela graça de Deus que em Cristo se manifestou em seu favor. O cego de nascença, João capítulo 9, sem perspectiva de vida, sem cura para sua cegueira, rejeitado pela sociedade porque havia um princípio de crença de que o menino que nasce cego é porque os pais foram castigados por Deus, por algum pecado que cometeram. Há um erro grave da família. E a cegueira é como uma ação de Deus para punir. Foi ele, Senhor, que pecou? Ou foram seus pais? Eram marcados, rotulados, por uma família suspeita, na sua espiritualidade, na sua religiosidade, no seu comportamento. Ele vai carregar esse estigma. Ele vai ter que depender das pessoas para andar, para caminhar, para viver, para fazer as suas ações, para tomar as suas atitudes, para se dirigir para aqui ou para ali. Mas no momento em que ele se encontra com Cristo, e que Jesus toma uma ação em seu favor, em favor da sua vida, ele passa a ver plenamente. Ele contempla com os olhos o que nunca tinha visto antes. E a história deste homem, deste personagem muda, é transformada, a partir do encontro que ele tem com o Senhor.
O discípulo incrédulo, aquele que quis contemplar as marcas da crucificação, as chagas das mãos e dos pés, que teve a oportunidade dada pelo Senhor em João capítulo 20, de poder tocar nas mãos de Cristo, de avaliar as feridas, de contemplar que de fato Jesus é o Cristo ressurreto e de proclamar a sua fé e de exercer o seu serviço à causa do Evangelho, pela oportunidade que Cristo lhe deu, de verificar o poder de um Deus que ergue dentre os mortos a Jesus. Ou ainda, irmãos, o discípulo que errou, que negou 3 vezes, mas que não deixou de ser amado pelo Senhor, e nem perdeu o amor pelo seu Senhor, para pastorear as suas ovelhas. Que seria da história de Pedro, se não fosse aquele encontro com Cristo à beira-mar, comendo do peixe que Cristo mesmo preparou, junto à praia. Se não houvesse aquela conversa, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo? Ele já tinha voltado a ser apenas um pescador. Vou pescar. Desistir do discipulado, do apostolado. Desistir da visão do reino de Deus que em Cristo se estabelece. Deixar de participar de uma obra tão gloriosa. Deixar de ver a conversão de quase 3.000 pessoas numa só vez em Jerusalém. Poucos dias depois destes. O encontro com Cristo, ou de Cristo com Pedro, foi restaurador para a sua história, para a sua sorte, para a sua participação junto ao reino de Deus. Ele se sentiu amado. E ele se viu discípulo, verdadeiramente. Então não há como, irmãos, nos encontrarmos com Cristo e não vivemos nenhuma transformação. Não há como sermos visitados pela graça, pelo poder de Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, quem sabe dentro das causas perdidas, e não perceber o carinho ou o poder de um Deus que pode mudar a nossa sorte. Só uma pessoa se encontrou com Cristo e saiu da sua presença triste. O jovem rico. Todos os outros saíram contentes, transformados, para melhor, nas suas vidas, nas suas histórias. Encontros com Cristo são encontros que nos transformam. Quando nós estamos na igreja, nós vivemos a possibilidade de nos encontrarmos com o Senhor, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua exortação, com o seu ensino, com o seu perdão, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua justiça também. Quando abrimos a Bíblia, quando meditamos em algum texto bíblico, em qualquer lugar, podemos ser visitados pelo poder de Deus. E Deus pode gerar transformações, mudanças na nossa vida. Quando falamos em nome de Deus, quando cantamos adoração a Deus, as pessoas que estão à nossa volta podem ser transformadas pelo agir do Senhor. Porque o nosso Deus é aquele que age em nós, na nossa vida, na nossa história, e age através de nós, na vida daqueles que estão à nossa volta. E não são poucas as histórias de vidas que ao ouvir um cântico, ou a receber uma mensagem por e-mail, por WhatsApp, ou apenas por contemplar o seu procedimento diante de circunstâncias da vida, que são transformadas, são tocadas por Deus, são visitadas pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor, são incomodadas nos seus pecados,
ou no momento da sua incerteza, da sua insegurança, encontram de Deus, a partir da igreja, um caminho. Porque a igreja é uma agente transformada por Deus para ser transformadora do mundo. E ela age como o braço do próprio Deus. Ela fala como a boca do Senhor fala. E ela caminha como caminham os pés de Cristo. E ela abraça e ela perdoa como Deus abraça os feridos. Como Deus perdoa os que falham e se arrependem. Nós temos vidas transformadas. A igreja é composta por membros, por pessoas onde o agir de Deus já vem operando, vem transformando, vem mudando. Nossas conversões, elas são diárias. Nossas mudanças, o Senhor nos toma como o barro é tomado pelo oleiro e vai transformando e fazendo vasos de bênçãos. Vai tirando as arestas. Vai tirando as trincas. Vai transformando em vasos que sirvam para a sua glória. Porque não há como, irmãos, nos defrontarmos com o Senhor e com o Senhor Jesus, sem que saiamos deste encontro melhores. Para pensar, irmãos, um pouco naquilo que o Senhor tem feito e tem a fazer na nossa vida. Primeira coisa aqui, não importa quão complexa esteja a sua história, ou quão perdida pareça a sua vida. Deus pode transformar a sua história e mudar o rumo da nossa vida. Ah, pastor, mas o que eu tenho feito é muito terrível. Deus não vai se lembrar de mim. Eu jamais vou entrar na genealogia dos filhos de Deus. A minha história jamais poderá ser contada, de maneira que glorifique o Senhor um dia. Que dê honra, que dê alegria ao coração de Deus e honra ao seu nome. Não é em razão daquilo que fazemos, não é em razão de quem somos, não é em razão dos títulos que alcançamos, das posições que ocupamos, é em razão daquilo que Deus fez por nós na cruz. Pela graça de Deus que se manifestou. É agir de Deus, não nós. Deus nos toma do jeito que nós estamos, e Ele nos ama a si mesmo. Ele nos abraça, Ele nos acolhe, e Ele nos ama tanto que Ele não quer que sigamos no mesmo rumo, na mesma direção, com os mesmos princípios, com os mesmos propósitos. Ele toma a nossa história de caos, de dificuldades, de lutas, de impossibilidades, e Ele muda a nossa sorte, Ele tira o manancial, Ele tira o deserto, a situação de escassez, e Ele traz um manancial de bênçãos. Ele tira a improdutividade, Ele traz produtividade. Mas há uma questão que você tem que responder. Você tem tido encontros assim, significativos, transformadores com Cristo? Ou você simplesmente tem vindo à igreja? Ou você simplesmente tem participado de atividades da igreja? Quando você fecha a sua porta, ora ao Senhor em secreto, o Pai que te vê em secreto, vem visitar a sua vida e você sente que você se levantou dali, saiu do quarto com uma nova criatura, como uma pessoa melhor. Houve um encontro transformador, abençoador de Deus com você. Ou os encontros, ou os cultos, são só encontros, são só cultos, são só práticas dominicais, que em nada interferem na sua vida, no seu procedimento, nas suas escolhas, nas suas ações a partir dos portões do templo. Quem se encontra com Cristo jamais sai da mesma forma. Há sempre uma mensagem, há sempre um alerta, há sempre um carinho, há sempre um cuidado, há sempre uma graça. Há sempre uma preocupação em mudar, em melhorar. Você tem tido encontros assim? Não existe história que Deus não possa mudar. Não existe vida que Jesus não possa transformar. Às vezes a nossa preocupação é com aqueles que ainda não estão aqui. E precisa ser, precisa existir. Eu tenho que orar por eles, eu tenho que trabalhar com eles.
Eu tenho que levar a eles a boa semente do Evangelho. E às vezes você vai orando, vai pedindo e as coisas vão ficando piores. E as circunstâncias estão mais difíceis. E essas pessoas parecem estar ainda mais distantes de Deus, ainda mais desobedientes à sua palavra, ainda cegos para com respeito à fé, que salva o perdido. E o envolvimento delas com o pecado, o envolvimento delas com aquilo que desagrada ao Senhor é tão grandioso e é tão intenso, que você começa a dizer, agora não vai ter saída, não vai ter solução, não vai ter como, não vai existir mais oportunidade, tudo vai se acabar. Mas não há história perdida para o Senhor. Ele é especialista em transformar histórias perdidas de caos, de tristeza, de amargura, em histórias preciosas. Se colocarmos diante de Deus a nossa casa, nas circunstâncias as quais nós não conseguimos resolver, o Senhor vai resolver para nós. Se colocamos o nosso país em razão das circunstâncias difíceis, as quais nós não podemos resolver, solucionar, nas muitas crises e deficiências que o nosso país vive, o Senhor vai agir de alguma forma, para acudir, para socorrer, para transformar, para sustentar a nação. Nós não podemos desistir de orar, nós não podemos desistir de pedir, nós não podemos desistir de confiar no Senhor. Aquelas histórias que para nós estão perdidas. O que nós não podemos, Deus pode. O que é impossível para nós é bem possível para o Senhor. E é preciso que você creia nisso.